Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da plataforma Life Pro, em parceria com a Retina Pro. E o tema de hoje é um tema que foi colocado na enquete das pessoas, né? As pessoas pediram, foram um dos temas mais votados, foi para falar sobre descolamento de retina. Então, estamos aqui hoje para falar sobre descolamento de retina, esclarecer as dúvidas das pessoas e tentar orientar um pouco mais a respeito dessa, que é uma das grandes doenças da oftalmologia, talvez um dos grandes desafios da oftalmologia mundial. Antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Alexandre Rossi, sou médico oftalmologista, tenho doutorado em oftalmologia pela Faculdade de Medicina da USP, sou professor da UFPA e sou sócio da Retina Pro. Hoje a gente vai ter um convidado aqui também, o Dr. Luciano, meu sócio, já vou chamar para cá. Tudo bem? Boa noite, Lute. Seja bem-vindo, te apresenta aí para o pessoal. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que estão em casa. Meu nome é Dr. Luciano Horácio, sou oftalmologista, formado aqui pela Universidade Federal do Pará. Tenho especialização em doenças da retina, catarata e ultrassom. E tive experiência de passar um tempo fora do Brasil também treinando retina e tumores oculares. Hoje em dia eu tenho o prazer de estar aqui com o Alexandre e os demais sócios na Retina Pro. Legal, beleza. Então, Lute, hoje a gente vai falar de um tema que é um tema que a gente vê bastante lá no consultório, que é o descolamento de retina. A gente colocou esse tema para as pessoas, só compartilhar aqui a apresentação, a gente colocou esse tema para as pessoas votarem lá no site, para terem uma ideia. Lute, foi um dos temas mais votados. Deixa eu só botar aqui. Compartilhar aqui a tela. Então, as pessoas realmente querem saber mais sobre essa doença aí que a gente vai falar hoje, que é o descolamento de retina. Então, vamos lá direto e reto, né? Vou passar um videozinho que eu acho que é legal a gente explicar como é que funciona o olho humano, né, Lute? É só para a gente entender. O olho humano ele é responsável pela percepção de 80% das coisas que a gente capta na nossa vida vem através da visão, né? Então, a visão, com certeza, é um dos mais nobres sentidos que nós, seres humanos, temos, né? E quando a gente está olhando para as coisas, a gente consegue perceber que existem várias estruturas e lá no fundo aqui, ó, a gente consegue ver que tem essa estrutura alaranjada, onde a imagem vai se formar, que é justamente a retina. Então, a imagem atravessa todas essas camadas. Então, aqui a retina, né? A retina se continua com o nervo óptico. Então, a imagem atravessa todos esses segmentos do olho, né? Para a gente poder literalmente ver, observar o mundo com nitidez, né? A gente tem a pupila, que é como se fosse o diafragma da câmera fotográfica, né? Então, tudo isso funciona em perfeita harmonia para a gente conseguir ver as doenças, as imagens de forma clara, né? E várias coisas podem afetar os olhos, né? Várias doenças podem afetar os olhos. Mas, sem dúvida, uma das mais graves é o descolamento de retina, né? Eu sempre comparo para os pacientes o descolamento de retina como se fosse... você tem a retina como se fosse o filme da câmera fotográfica, onde a imagem se forma e quando essa membrana sai do lugar, a gente tem o descolamento de retina. Então, a retina é a parte mais importante do olho. E aí, Lute, fala para mim aí um pouco do descolamento de retina. A gente sabe que existem vários tipos, né, de descolamento de retina. Pode falar um pouquinho disso para a gente? Perfeito, Alexandre. Realmente, esse é um dos temas mais frequentes no nosso ambulatório de retina. E uma das coisas importantes da gente dizer que o termo correto é descolamento mesmo. Muitas vezes o paciente vem dizendo, eu tenho deslocamento de retina, mas o nome correto é descolamento. Porque justamente esta membrana, quando ela descola da parede que está atrás dela,
surge o descolamento de retina. E basicamente existem 3 formas de descolamento de retina. A primeira forma, que é a forma que a gente vai falar hoje, é o descolamento regmatogênico, que ele vem através de um rasgo na retina. E é a forma mais frequente, é a que a gente encontra atualmente. E tem uma outra forma, que é uma forma tracional, que é mais frequente nos pacientes diabéticos. Existe um terceiro tipo ainda, que a gente chama de descolamento exudativo de retina, que ele vem de doenças de base, como doenças do estresse relacionadas à retinopatia serosa central e outras doenças, como uveíte e uma série de outras patologias. Legal, então vamos recapitular, né? A gente tem 3 tipos básicos de descolamento, né? O tracional, como o Luciano falou, né, que acontece principalmente no paciente diabético. O exudativo, que acontece muito comum em doenças inflamatórias. E o regmatogênico. A gente vai hoje, nessa live aqui, a gente vai falar sobre o regmatogênico, que talvez seja um dos mais frequentes e um dos, talvez, mais impactantes na vida do paciente, porque ele um dia está enxergando, no dia seguinte acorda com a visão embaçada, com uma perda de visão importante e fica muito aflito em relação a isso, né? Então, o descolamento regmatogênico acontece por causa de um buraco, né? Por algo que acontece, né? Um rasgo na retina e leva essa retina a sair do lugar. E aí, Lute, uma coisa que todo paciente pergunta, né? Doutor, e por que aconteceu isso, né? Qual é a causa do descolamento regmatogênico? Tem alguma coisa que o paciente faz, ou alguma lesão predisponente, ou pode acontecer de forma espontânea? Como é que funciona? Perfeito, Alexandre. O descolamento de retina ele pode ser causado por um trauma ocular. Então, todo paciente que tem sofre algum acidente automobilístico ou sofre uma bolada no rosto, pode ter chance realmente de descolar a retina, mas não é a causa mais comum. A maioria das vezes o descolamento de retina regmatogênico ele acontece espontaneamente. E por que surge isso? Alguns pacientes, principalmente os míopes, mas não apenas eles, têm umas áreas de fragilidade na retina. E nessas áreas de fragilidade pode acontecer um rasgo, e aí o gel do olho entra através desse rasgo e acaba descolando a retina e causando a baixa de visão. Então, o paciente com descolamento regmatogênico precisa ter um rasgo, né, para acontecer. Sim. Reforçando isso que o Lute falou, pode acontecer de forma espontânea, né? O paciente que não, às vezes acontece, a gente não vê nenhuma lesão predisponente, o paciente que já passou com a gente no consultório, né? E semanas, meses, anos depois pode ter um descolamento de retina, né? Então, vamos avançando aqui, Lute. E qual os sintomas clássicos do descolamento de retina? O que o paciente chega queixando, né? Qual é a sintomatologia mais habitual do paciente com descolamento? Certo. Quando o paciente já apresenta o descolamento de retina, o sintoma mais comum é uma mancha escura na visão. Alguns pacientes referem como se fosse uma sensação de cortina fechando, como se houvesse uma sombra. E outros pacientes, ao acordar ou em uma determinada hora do dia, apenas observam tudo escuro. Existem alguns fatores, alguns sintomas que antecedem essa imagem escura. E um dos principais sintomas são os flashes de luzes. Então, muitos pacientes, antes de ter descolamento de retina, visualizam esses flashes de luzes, normalmente no canto externo da visão, como se fosse lateralmente, e observam um flash de luz ou um raio. Isso tem que ficar claro que não necessariamente é um descolamento de retina já, mas pode estar surgindo neste momento algum rasgo. Então, todo paciente que tem flashes de luzes precisa ser avaliado e precisa ser submetido a um exame chamado mapeamento de retina.
Perfeito, Lute. Vamos tentar, algumas pessoas estão falando aqui do áudio, vamos tentar, quando um dos dois estiver falando, a gente mutar o microfone, que aí acho que ajuda mais aí. Então, dá uma mutada enquanto tu estiver sem falar. Bom, então, como o Luciano falou, né, sintomas do descolamento. O paciente acorda, geralmente, com uma visão bem embaçada, ou muito embaçada, ou uma visão preta, né, uma cortina preta. Essa é uma queixa muito típica. E aí vamos frisar essas duas sintomas que ele falou, que eu acho que é importante, que são sintomas de alerta, né? O paciente começar a perceber flashes de luz, ou então brilhos no olho, né? Podem ser sinais de um início de um descolamento de retina. Não necessariamente o paciente com isso vai ter um descolamento ou está tendo um descolamento de retina, mas é um sinal de alerta para o paciente passar em consulta e ter esse diagnóstico ou não. Tá? Então é importante a gente estar frisando bem isso, porque é um sinal precoce. Às vezes a gente detecta um descolamento muito no início, ou às vezes ainda antes de descolar, e a gente consegue fazer com que o paciente não precise fazer a cirurgia, né? E um outro sinal, um sintoma que também o Luciano falou, que é o aparecimento súbito das manchinhas, né? Aquelas moscas volantes. O paciente começa a ver vários pontinhos pretos na frente da visão e a gente vai examinar. Na maioria das vezes, mosca volante não é sinal de descolamento, mas algum paciente que apresenta isso de forma súbita precisa ser examinado, né? Então, isso é um dado bem interessante, né, Lúcio? Queres comentar mais alguma coisa em relação ao sintoma? Perfeito, Alexandre. Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro que as moscas volantes não são um sintoma de descolamento de retina. A maioria de nós vai um dia ver essas moscas volantes. Elas acontecem porque o gel que tem dentro do olho, com o tempo, vai se degenerando, vai se liquefazendo. Mas toda vez, principalmente, que o paciente começa a ver as moscas volantes, ou se aumenta o número de moscas volantes, não precisa ficar extremamente preocupado, mas precisa ligar para o seu oftalmologista, agendar um mapeamento de retina e ser bem examinado. Porque se a gente nota o aparecimento de algum rasgo na retina, algum buraco na retina do paciente, a gente consegue fortalecer esse buraco sem cirurgia. A gente faz um procedimento que nós chamamos de fotocoagulação a laser, que fortalece esse rasgo na retina, e dali o paciente não apresentará o descolamento. Uma vez que a retina já está descolada, aí o laser não é efetivo por si só. Aí tem que ser submetido a uma cirurgia, e durante a cirurgia após colar a retina, nós fazemos laser na retina. Então, mosca volante nem sempre é descolamento de retina, isso tem que ficar bem claro. Mas, se aumentarem agudamente, você tem que ser examinado. Perfeito. Aí, Lúcio, teve duas perguntas que eu acho que é legal a gente pontuar aqui. O Fernando pontuou aqui, meu descolamento foi causado por uma cirurgia de catarata, mal sucedida no caso, né? Obviamente, toda cirurgia ela tem risco de complicações, e uma cirurgia, obviamente, que tem mais complicações, tem a possibilidade de evoluir com descolamento. Mas acho que isso é uma pergunta também que sempre vira e mexe os pacientes perguntam, né? A cirurgia de catarata, o paciente tem uma predisposição maior a ter o descolamento de retina, já que ele vai fazer uma cirurgia, isso deixa ele mais suscetível a ter o descolamento? Certo, Alexandre, realmente isso é uma pergunta bem frequente. E uma cirurgia, na maioria das vezes, a cirurgia de catarata acontece sem nenhum problema. Não é regra o paciente operar de catarata e evoluir com descolamento de retina, isso é a exceção. Mas é um fator de risco para o paciente apresentar descolamento de retina? Sim, é um fator de risco. Até por isso, antes da gente fazer qualquer cirurgia de catarata, nós examinamos muito bem a retina do paciente, justamente para a gente encontrar esses pontos de fragilidade. E se eles existirem, nós fortalecemos com laser antes do procedimento cirúrgico da catarata. Quando a cirurgia de catarata também não evolui bem, aumenta-se um pouco o risco do descolamento de retina. Então, o paciente deve sempre ser examinado antes da cirurgia de catarata para ter certeza que não tem nenhuma fragilidade, e após a alta da cirurgia de catarata também deve ser examinado novamente para ter certeza que está tudo bem. Assim, nós minimizamos muito os riscos de haver um descolamento de retina relacionado à cirurgia de catarata, que, mais uma vez, não é a regra, é a exceção.
É isso aí, acho que é importante a gente frisar isso, né? Porque você é um excelente cirurgião de catarata, né? Faz milhares de cirurgias de catarata no ano, né? E a gente vê realmente que é muito, muito, muito incomum, né? Às vezes as pessoas têm situações como essa, mas é realmente a grande, grande exceção, né? 99,999% das cirurgias de catarata vão muito bem. E, obviamente, como qualquer cirurgia, você pode ter complicações e essas complicações elas podem acontecer. Aí teve uma pergunta aqui do Ismael, Lute, que acho que a gente pode entrar já direto, que a Thaís está até respondendo aqui, que hemorragia na retina pode causar descolamento de retina? Vamos colocar aqui, ó. Então, acho que depende basicamente se for um caso de diabetes, alguma coisa assim, né? Até mesmo como a Thaís já respondeu, né? Se for uma hemorragia secundária ao diabetes ou alguma outra coisa, tem que examinar, né? Qualquer causa de hemorragia precisa ser examinada, né, Lúcio? Quer complementar alguma coisa? Questão da hemorragia? Com certeza. A hemorragia por si só ela não causa um descolamento de retina. Não é que o surgimento de uma hemorragia vai causar o descolamento de retina, mas se surge uma hemorragia na retina, a gente tem que saber qual é a causa disso. Às vezes a causa da hemorragia é justamente o surgimento de um rasgo na localização de onde passa um vaso sanguíneo. Então não é que o sangramento provocou o descolamento de retina, já ia falar igual normalmente alguns pacientes falam, mas não é que a hemorragia cause o descolamento de retina, mas se tem a hemorragia, tem que ver se não foi causada por um rasgo na retina. Os pacientes que têm diabetes, eles podem realmente apresentar hemorragia vítrea, hemorragia que vai para o gel do olho, e também um descolamento de retina. Então, mas não é que a hemorragia cause o descolamento, é que a doença do diabetes, ela produz algumas trações que elas, além de provocar hemorragia, também causam descolamento de retina tracional. Então, acho que o que tem que ficar de mensagem aqui, hemorragia no olho não é uma coisa normal, né? Tem que ser investigada qual é a causa, né? Causa muito comum, como o Luciano falou, de hemorragia no olho, a Thaís também já colocou ali no comentário, diabetes, né? Então, paciente diabético costuma ter hemorragia no olho, tem que investigar, descobrir qual é a causa, porque não é normal e, obviamente, dependendo da causa, tratar a contento, né? Mas uma das causas de hemorragia no olho, principalmente hemorragia vítrea, como o próprio Luciano falou, são os rasgos de retina, né? E os rasgos podem predispor a esse descolamento que a gente está falando aqui, que é o descolamento regmatogênico, ou seja, que acontece por um rasgo, por um buraco que acontece na retina, e uma das causas dela é o trauma, né? Aí o Valdeci, perguntou aqui, após uma cirurgia de catarata traumática, vou colocar aqui para a gente ler junto, Lute. Após uma cirurgia de catarata traumática, após 3 meses da cirurgia, a possibilidade de descolamento da retina, como foi a possibilidade de descolamento da retina, como foi o meu caso, né? Foi por falta de descanso, né? Eu acho que está perguntando se foi por causa de ele ter feito algum esforço ou devido ao trauma, né? Aí acho que lembrando aquilo que você falou, né, Lute? O próprio trauma já é um processo de descolamento e a catarata traumática é uma cirurgia mais complicada, né, Lute? Exatamente. Então, em casos que o paciente sofre um trauma ocular, pode acontecer a formação espontânea já de um rasgo na retina que predispõe ao descolamento de retina, e outras vezes gera uma certa fragilidade no gel do olho que causa um aparecimento tardio do rasgo. Então, todo paciente que sofre um importante trauma ocular tem que ser examinado. Aí, se o paciente desenvolve apenas catarata traumática, deve ser operado de catarata para resolver o problema, restabelecer a função visual, e mesmo assim o paciente precisa ser observado de perto. Todo paciente que sofre um trauma importante, que evolui com catarata, a minha rotina e da escola da onde eu vim, costuma acompanhar o paciente mensalmente, fazendo exame de mapeamento de retina durante alguns meses. Isso vai variar de cada caso. Mas o próprio trauma ocular pode favorecer o descolamento de retina, como eu falei desde o início. Perfeito, Lute. E aí agora então a gente já viu definição, já passamos um pouquinho pelos sintomas, agora a gente vai entrar no diagnóstico, né? Quais são os meios de exame, né? Como é que se dá o diagnóstico do descolamento de retina, né? E aí eu quero comentar até uma situação até de um
de um plano de saúde aqui que está solicitando exames um pouco maiores para autorizar a cirurgia de descolamento, né? Mas eu queria ver contigo, como é que dá o diagnóstico de descolamento de retina, né? Na consulta, como é que faz? O paciente chegou lá no consultório com você, está queixando aparecimento súbito de muita manchinha, flashes de luz, está com um pedaço da visão faltando. Como é que faz o diagnóstico desse paciente? Olha, esse paciente tem um descolamento de retina. Certo. Todo paciente que está apresentando sintomas compatíveis com descolamento de retina, como essa sensação de cortina fechando, baixa de visão e um campo de visão, ou mesmo os flashes de luz, tem que ser examinado de forma completa. Tem que fazer a acuidade visual do paciente, tem que examinar o paciente sob dilatação pupilar e fazer o principal exame, que é o mapeamento de retina. Uma vez que a gente consiga visualizar a retina do paciente, essa é a melhor forma de diagnóstico, porque nós conseguimos ver o quão extenso é o descolamento de retina, se ele é total, se ele preserva alguma parte da retina, aonde ficam as roturas, ou seja, os rasgos na retina, até para a gente já programar a cirurgia, já fazer já desenhar na nossa cabeça como é que nós vamos proceder no momento da cirurgia. E uma vez que você consiga ter uma boa visualização da retina, este é o melhor dos exames. A retinografia não é o exame necessário para fazer o diagnóstico de descolamento de retina, mas é um exame importante, principalmente para a gente documentar o descolamento. Mostrar para o paciente, explicar para ele certinho. Outro exame que a gente dispõe é a ecografia ou ultrassonografia ocular. Ela dá alguns parâmetros importantes, porque a gente consegue ver a mobilidade da retina, a gente consegue ver se também tem um descolamento atrás da retina, que nós chamamos de descolamento de coroide, mas que é a exceção. Normalmente o descolamento de retina não tem descolamento de coroide. Mas a ecografia ocular ela é principalmente útil quando o paciente tem algum empecilho que não permite que o mapeamento de retina seja feito de forma bem eficiente. Como, por exemplo, o paciente tem uma catarata grande, uma catarata enorme, aí você dilata a pupila do paciente, nós colocamos o nosso capacete que faz este exame, utilizamos a nossa lente e a gente não consegue ver com nitidez o que está acontecendo. Então, o paciente que tem uma catarata muito grande precisa de um ultrassom ocular para saber, tem descolamento de retina ou não tem. Outras situações, por exemplo, o paciente tem uma hemorragia vítrea muito grande, e essa hemorragia vítrea muito grande, ela fica na frente da retina. Então, mais uma vez, nós não vamos conseguir visualizar a retina do paciente através do mapeamento. Então, nessas situações, a gente faz também a ecografia ocular. Então, a ecografia ocular é um exame complementar, não é um exame obrigatório, nem sempre a gente vai pedir. Mas o mapeamento de retina sempre deve ser tentado por nós especialistas em retina. Perfeito, Lúcio, acho que é isso mesmo, né? Então, acho que o exame padrão para descolamento de retina ainda é o exame de mapeamento de retina feito por um médico, não necessariamente precisa ser um médico retinólogo, mas um médico que tenha conhecimento para dar esse diagnóstico, né? E os outros exames ali que eu coloquei, né, são exames que podem ser adjuvantes, né? A retinografia, como tu bem falaste, para documentar, para dizer que tem realmente um descolamento, e a ultrassonografia em casos que você não consegue ver com exatidão através do mapeamento de retina, quando tem uma hemorragia na frente do olho, uma catarata, como você mesmo falou, né? E aí eu queria entrar nessa questão do diagnóstico, né? Tem algumas coisas que quando a gente olha no fundo do olho do paciente, a gente sabe que são critérios que aquela cirurgia ou aquele olho tem algum grau de prognóstico mais difícil, né? A gente sabe que vai ser uma cirurgia mais complicada, né? E aí eu queria que a gente discutisse sobre isso, né? Então, tamanho do rasgo, né? Se a retina está toda descolada, a gente tem uma denominação chamada PVR, mas eu falo para os pacientes, PVR é como se fosse um queloide, né? Que aparece, um queloide que aparece em cima da retina do paciente. Então, deixa eu só trocar a câmera aqui.
Minha câmera ficou sem bateria. Então, quais são esses exames ou esses achados que a gente vê num mapeamento de retina que já acende uma luzinha vermelha para ti? Olha, esse paciente aqui, ele pode ter uma cirurgia mais difícil, pode ser um caso mais complicado. Boa. Então, assim, Alexandre, pode mutar o teu microscópio aí, o teu microfone. Agora sim. Então, Alexandre, quando a gente faz um mapeamento de retina, como eu estava dizendo, a gente tem que ver a extensão da retina, a extensão do descolamento de retina e procurar pelos rasgos. Primeira coisa que a gente precisa saber é quantos rasgos são. É um pequeno rasgo? São múltiplos rasgos? Esse rasgo é um rasgo do tamanho habitual, um rasgo pequeno, apenas um buraco pequeno, ou é uma rotura gigante? Existem casos, no final do ano passado, eu operei um rapaz que ele teve um rasgo que ele foi de norte a sul. Ele rasgou 180 graus a retina, e quando eu examinava a retina dele, eu não conseguia ver a frente da retina dele, eu só conseguia ver as costas da retina dele. Então, isso é um fator de dificuldade cirúrgica. Então, a extensão do rasgo é uma dificuldade. A quantidade de rasgos também é uma outra dificuldade, porque torna o descolamento de retina mais agressivo, com chance de redescolar novamente um pouco maior. E o principal dos fatores é a presença do PVR que você estava falando. O que é PVR? PVR são células inflamatórias que surgem quando tem um rasgo na retina e elas vão se depositando na frente da retina. E a gente precisa entender a retina como se fosse uma membrana, como você estava falando, Alexandre. E quando surge esse PVR, essas células, esses PVRs, eles vão se organizando a uma forma de enrijecer a retina e dificultar que ela sente depois no fundo do olho de uma forma homogênea. Então, esse é um dos principais fatores de insucesso no momento que o paciente já tem PVR. Se o paciente tem pouco PVR, a chance de colar a retina é melhor. Se o paciente tem muito PVR, a chance é menor. E quais são os fatores assim, de risco para o paciente ter muito PVR, pouco PVR? O principal deles é o tempo de descolamento de retina. Descolamento de retina mais crônico, que vai ter mais do que 1 e principalmente 2 meses, a chance de formar PVR é maior. Então, quando a gente examina o paciente previamente, antes da cirurgia, a gente já tem uma noção de quanto ele tem de PVR, se a gente vai precisar fazer alguma manobra, se tem PVR algumas vezes debaixo da retina, porque a gente precisa remover para ela não retracionar e redescolar. Então, assim, o PVR são essas células inflamatórias. Você fala como se fosse um queloide. Eu digo para os pacientes que é como se fosse até um chiclete. É algo que o nosso olho produz na tentativa até de colar a retina, mas o que ele faz é como se fosse colar uma parte da retina na outra parte da retina e distorce a retina, prejudicando a mobilidade, dificultando a nossa taxa de sucesso. Mas ter PVR é um fator de risco para redescolamento. Não quer dizer que a gente não vai conseguir colar a retina, até porque na maioria das vezes a gente consegue. Perfeito, Lúcio. Eu acho que uma coisa que é legal também ficar aí, né, de mensagem, né, essa coisa que você falou, né, o tempo, né, quanto maior, obviamente a gente vê às vezes, não é muito comum, mas a gente vê PVR em casos agudos, né, casos recentes, mas não é comum. Em geral, quanto mais tempo o paciente tem com descolamento, maior a chance dele desenvolver essa fibrose, esse chiclete aí sobre a retina, né, esse PVR, que vai dificultar muito a cirurgia para a gente ali no intraoperatório, né? Então a gente sabe que isso dificulta muito. Então, esses fatores que a gente comentou aqui, né? Então, o tamanho do rasgo, se é um rasgo muito grande, a gente sabe que é uma cirurgia mais complexa. Se tem múltiplos rasgos, isso também já é uma cirurgia mais complexa. Se já tem muito PVR, ou seja, se o tempo de descolamento também, isso é um fator de prognóstico ruim, né?
Então, todos esses fatores, né, são importantes serem levados em consideração pelo médico cirurgião e até mesmo para conversar com o paciente, né, porque isso tudo tem que ser muito bem orientado para o paciente, porque isso vai dificultando, sim, a cirurgia e, obviamente, também a recuperação do paciente no pós-operatório, né? A Nilma perguntou aqui como a gente pode identificar descolamento de retina. A gente já falou isso aqui, Nilma, alguns minutos atrás, através dos exames oftalmológicos, tá? E aí, Lúcia, a gente está entrando aqui nos últimos minutos da live. Então, tratamento para descolamento de retina. Então, acho que o laser ele tem um papel principalmente de prevenir, né? Antes do paciente ter o descolamento, como a gente falou, né? Se o paciente tem aqui só o rasgo, pô, melhor cenário, né? Se você consegue achar um paciente que tenha o rasgo na retina e ele consiga fazer o tratamento, você evita que esse paciente vá para uma cirurgia de descolamento, que é uma cirurgia que a gente sabe que ela é bastante traumática, com uma recuperação um pouco mais complicada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas opções de tratamento, né? O laser eu já falei um pouquinho, mas falar da cirurgia da retina, basicamente, Lúcio. Perfeito. Nós dispomos de algumas cirurgias para descolamento de retina. Algumas das vezes nós passamos apenas uma faixa de silicone ao redor do olho do paciente. Denominamos isso introflexão escleral, é uma modalidade de tratamento para descolamento de retina. Mas, mais atualmente, nós dispomos de uma cirurgia chamada vitrectomia. Essa vitrectomia é a cirurgia que é realizada mais rotineiramente nos dias de hoje. É um tipo de cirurgia que nós costumamos demorar cerca de 1 hora e meia, para a gente conseguir fazer o procedimento. E neste procedimento nós removemos todo o gel do olho do paciente, todo o vítreo, até por isso que o nome é vitrectomia. E a partir desse momento que nós removemos o vítreo do paciente, nós conseguimos remover também o líquido que tem debaixo da retina do paciente. Então, primeiro, nós removemos o vítreo, depois nós removemos o líquido que tem debaixo da retina do paciente, e após a gente fazer isso, a gente consegue colar a retina sem nem tocar nela. Então, a gente vai manuseando todas as estruturas intraoculares. Quando a gente aspira o líquido que tem debaixo da retina, nós aplicamos laser na região dos rasgos. E uma vez que a gente consiga aplicar o laser na região dos rasgos, aí a gente vai optar ou por colocar óleo de silicone, que é uma substância que ajuda a tamponar o descolamento de retina, ou nós podemos colocar dentro do olho do paciente gás. Esses gases especiais, eles ajudam a pressionar a retina contra a parede dela e permitir que o laser faça o máximo de efetividade possível. E a vantagem do gás, quando a gente pode utilizar, é que ele sai espontaneamente, ele sai sozinho ao longo de algumas semanas, entre 6, 8 semanas, dependendo do tipo de gás que a gente usa. Então, essa é a cirurgia que a gente mais costuma fazer, que o nome é vitrectomia. Ela pode ser feita isoladamente, quando o paciente só tem o descolamento de retina, e nós podemos fazer uma cirurgia combinada. Paciente que tem uma catarata importante, nós removemos a catarata, implantamos a lente no local, depois nós vamos lá e colamos a retina do paciente. Então, basicamente, são essas as modalidades que nós temos de cirurgia para colar a retina do paciente. Perfeito, Lute. E aí uma pergunta que acho que todo paciente faz, né? E o silicone, né? Quanto tempo pode ficar no olho, né? Tem casos que a gente usa silicone, né? Como é que a gente opta, né? Quais são as indicações que você passa para o silicone ou o gás, né? Como é que a gente maneja isso no dia a dia? Bem, os descolamentos de retina mais crônicos, os descolamentos que já têm muito tempo, que já possuem PVR, como regra, eles vão ficar no óleo de silicone. Porque o óleo de silicone ele não é reabsorvido pelo organismo. Então, isso é até uma certa vantagem para esses casos de descolamento de retina crônicos, que tem muito PVR. Outros casos que nós optamos por botar óleo de silicone são quando os rasgos são inferiores. Por que isso?
O rasgo na retina pode dar em toda a sua extensão. Quando o rasgo da retina está mais na região inferior, a probabilidade de a gente ter que colocar o óleo de silicone é maior. Mas por que isso? Vamos entender. O gás, ele por gravidade sempre sobe. Por quê? Ele é mais leve que o líquido. E como o gás vai sendo gradativamente trocado pelo líquido, pelo fluido que nós temos dentro do nosso olho, é possível que em descolamentos de retina inferiores o gás não fique tempo suficiente sobre a rotura para dar tempo do laser ter a sua máxima efetividade. Então, descolamento com rasgos superiores, mais agudos, sem PVRs, nós podemos lançar a mão de gás. Um tema que você estava perguntando a respeito de quanto tempo o óleo de silicone tem que ficar dentro do olho do paciente. Bem, isso é muito variável de cada caso, tá? Descolamento de retina, quando está tudo bem, a gente pode cogitar remover o óleo de silicone a partir de 3, 4 meses. Alguns cirurgiões esperam sempre 6 meses para fazer a remoção do óleo de silicone. E uma pergunta que a gente sempre ouve: doutor, o óleo de silicone sempre precisa ser removido? Nem sempre a gente vai remover o óleo de silicone. No mundo ideal, quando está indo tudo bem, a gente tenta remover o óleo de silicone. Mas toda vez que a gente remove o óleo de silicone, existe um risco pequeno, mas existe o risco do redescolamento da retina. Então, assim, se a gente vai remover o óleo de silicone do paciente ou não, é muito individualizado para cada caso. Em geral, nós tiramos, em média, entre 4 a 6 meses. Mas isso varia de cada caso. É difícil quando a gente tem umas perguntas assim aleatórias: doutor, eu estou com óleo de silicone há 1 ano. Tem que tirar ou não tem que tirar? Primeiro a gente precisa examinar o olho do paciente e pesar o risco-benefício. Quando a retina está muito bem, quando está tudo tranquilo, nós não notamos enrugamento da retina e ela está colada em toda a sua extensão, com laser bem feito, cicatrizado, na maioria das vezes nós removemos o óleo de silicone. Agora, pacientes, às vezes, que foram submetidos a 2, 3 cirurgias, que já tiraram o óleo de silicone, redescolou, pacientes que têm apenas um olho, muitas vezes nós optamos por deixar o óleo de silicone. Se o óleo de silicone emulsifica, se ele fica antigo, se ele começa a apresentar, a dar algum efeito colateral, como o aumento da pressão intraocular, e o paciente não pode remover o óleo de silicone, às vezes nós fazemos até a troca do óleo de silicone. Nós removemos o óleo de silicone que já está antigo e colocamos um novo. Então, é difícil a gente opinar assim, especificamente. Cada caso vai ter que ser avaliado e o médico vai ter que decidir o que será feito, sempre explicando para o paciente os riscos, os benefícios e tudo mais. Perfeito, Lute, porque isso é uma pergunta que realmente a gente sempre escuta nos comentários, né, nas perguntas da live: tô com óleo de silicone, né, quando é que eu tiro, né? E realmente não existe, a medicina, eu sempre costumo falar que não é uma ciência exata, é uma ciência de probabilidade, né? A probabilidade maior é que, se o seu caso evoluir bem, a gente tira entre 4 e 6 meses, como o Luciano falou. Mas existem algumas situações onde você tirar o óleo de silicone pode provocar o redescolamento, né? Então, às vezes você deixa mais tempo no olho do paciente, esperando aquele olho ficar melhor até ter o ponto ideal para a remoção, né? A gente sempre tenta, obviamente, remover para eliminar os riscos do próprio silicone, né? Mas existem pacientes, por exemplo, quando a pressão do olho está muito baixa, né? Quando o paciente já tem uma fragilidade na retina muito grande, ou então que é uma retina muito frágil, você vê que ela é muito, muito atrófica, muito fina, né? Aí você acaba optando por deixar esse silicone mais tempo no olho. Só que é importante a gente lembrar que esse paciente precisa de um acompanhamento, né? A gente precisa estar sempre olhando para esse paciente, sempre examinando, porque para evitar, se não houver a possibilidade da remoção do silicone, as complicações decorrentes da presença do silicone também. Então é importante que esse paciente não abandone o tratamento e seja acompanhado com regularidade, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que foi interessante, né? O Fernando falando sobre se já teve alguma evolução na cirurgia do descolamento. Eu acho assim que a oftalmologia nos últimos
10, 20 anos, talvez seja uma das especialidades médicas que mais evoluiu, né? Eu lembro que logo na minha formação, há cerca de 15, 20 anos atrás, a gente fazia cirurgias com um calibre muito maior, né? Precisava dar muito ponto no olho, né? E aí tinha literalmente casos que há 15, 20 anos atrás a gente não operava porque não existia recurso tecnológico para isso. Hoje a gente consegue operar com muito mais segurança, né? Fazer cirurgias minimamente invasíveis, mais rápidas, né? E que propiciam uma recuperação melhor para o paciente também, né? Então hoje sim a gente está muito melhor do que a gente já teve há alguns anos atrás, né? Pelo menos uns 10, 15 anos atrás, com certeza a medicina evoluiu muito e a oftalmologia talvez uma das que mais evoluiu. E aí eu vou finalizar aqui, Lúcio, acho que com o último slide, relacionado um pouco do que a gente já falou, no prognóstico, né? Teve até uma pergunta sobre isso. Tem como melhorar a visão após uma cirurgia de descolamento de retina, né? Então, como é que tu aborda isso com o teu paciente? Eu vou falar como é que eu abordo com os meus pacientes para a gente ter duas visões aí. Como é que você aborda um paciente com descolamento de retina? O que você explica a respeito da cirurgia, né? Os cuidados que esse paciente vai ter? Perfeito, Alexandre. O paciente que apresenta descolamento de retina, sempre que ele apresenta um descolamento total da retina, dificilmente ele vai ter a visão completamente restabelecida. Uma vez que a mácula é descolada, algumas células da retina, elas infelizmente perdem a sua função. E a gente lembra sempre para o paciente que as células da retina são células neuronais, são células nervosas. Ou seja, quando o paciente tem um trauma medular aqui na coluna, quando tem um trauma craniano, encefálico, normalmente ele fica com alguma sequela. E o descolamento de retina pode acontecer do paciente não restabelecer a visão completamente. Então, quando o paciente tem um descolamento de retina em que a mácula é descolada, a gente cola a retina do paciente, logo de forma precoce, normalmente o paciente já recupera o campo de visão, já diminui a probabilidade dele ver aquelas manchas grandes, escuras que ele via antes, e gradativamente o paciente vai ganhando a visão, porque realmente algumas células perdem a sua função. Mas na retina do paciente acontece um fenômeno que a gente chama de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É como se uma célula aprendesse a fazer o trabalho da outra. Então, assim, o paciente costuma ter ganho de visão meses após a cirurgia e até 1 ano após a cirurgia o paciente costuma ter melhora de visão. Essa melhora é lenta, é gradual e depende muito de cada paciente. Tem paciente que tem uma melhora formidável, que fica com a visão que a gente chama de 20/20, mesmo quando tem um descolamento, embora a qualidade da visão, o paciente fala, doutor, talvez eu não enxergue tão bem quanto o outro olho que eu não tive descolamento. E existem pacientes que a gente olha e fala assim, tem tudo para estar perfeito e não recupera tanto a visão. Isso é variável de caso para caso. Mas normalmente, quando o paciente me fala, doutor, vai ser essa a minha visão? Eu falo, calma, vamos aguardar aqui. Tem até 6 meses, até 1 ano para você ir ganhando visão lentamente por causa desse fenômeno que a gente denomina de neuroplasticidade. Como é que você aborda normalmente, Alexandre? Como é que você tem essa conversa com o paciente? Legal, acho que isso é uma conversa que muda muito, né, de médico para médico, mas em geral a gente tem o papo bem parecido, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, eu geralmente eu gosto muito dessa fala de que a medicina não é exata, é uma ciência de probabilidade, né? Então, eu falo que a probabilidade maior é que e a gente já sabe disso, que, né, 99% das cirurgias a gente termina colada na retina, né, com um grande sucesso, mas não necessariamente a retina voltar para o lugar significa que ela vai ter a sua função restabelecida, né? Às vezes o paciente anatomicamente está tudo bem, a retina está bonitinha, está colada, mas e a função, né? Não necessariamente a função, como você mesmo falou, né? A função retorna ao normal, né? Às vezes isso demora um pouco de tempo para o paciente ter essa recuperação, mas às vezes sim o paciente pode ficar com uma sequela, né? E quanto a essa sequela? Aí varia de tudo aquilo que a gente falou na parte lá do diagnóstico, né? Quantas rupturas ele teve, se o rasgo era muito grande, o tempo, talvez o tempo entre
o início do descolamento e a cirurgia da colagem da retina, tudo isso são pequenas coisas que vão se somando e vão no final traduzir a melhora ou não, né, do paciente, né? Mas uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, olha, se você não fizer absolutamente nada, você não tem nenhuma chance, zero chance de melhora, né? Zero. Então a sua chance de perda de visão com descolamento de retina é 100%. A sua única chance é fazer a cirurgia, né? E a gente consegue uma recuperação em muitos casos, mas tem casos que são muito graves, né? A gente sabe que tem casos, por exemplo, crianças, pós-perfuração do olho, né? Que mesmo que a gente faça tudo, a gente não consegue evitar esse fim, né? Essa perda, né? Obviamente a gente sofre muito com isso, né? Mas a gente sabe que existem casos dramáticos, né? Por quê? Porque o descolamento é uma doença, talvez a doença mais grave que a gente tenha uma das mais graves que a gente tem na oftalmologia, porque é uma doença que a gente precisa agir rápido, né? Então, eu geralmente explico isso para os meus pacientes. Olha, você vai recuperar, na maioria dos casos, você recupera a visão, mas existe uma possibilidade de você não ter uma recuperação plena da visão, né? E aí a gente vai explicando a respeito, sempre pontuo para os pacientes quais são os critérios de bom prognóstico, né? Geralmente pacientes mais jovens que ficam na posição, né? Uma coisa que a gente não abordou aqui, né? A posição após cirurgia é muito importante, né? Aquela posição de castigo, né? De ficar, eu sempre falo, ficar de castigo, de rosto virado para baixo, isso é muito importante, porque é um período de recuperação, né? De adesão da retina, é muito importante o paciente se comportar, né? Ali naquelas primeiras semanas após a cirurgia. Lúcio, a gente está Eu queria falar mais uma coisinha, Alexandre. Legal, queria que tu já falasses e desse teu recado final para a gente poder encerrar. A gente recebe sempre alguns pacientes que estão com descolamento de retina, já sabem disso e falam, doutor, eu não sei se eu vou operar, porque eu já conversei com pessoas, conversei com o vizinho, conversei com o médico, e tem gente que diz, não vale a pena operar a retina não, porque mesmo que colhe, a visão não fica boa, e uma coisa precisa ficar claro, não é verdade isso. A maioria das vezes a gente consegue restabelecer e dar uma boa qualidade de visão para o paciente. Esse mesmo paciente que eu falei ainda há pouco, que ele teve um descolamento gigante da retina, ele foi maior que 180 graus de descolamento, eu só conseguia ver a costa da retina. Ele era um paciente de apenas 28 anos, olho único, era o único olho que ele enxergava, ele já nasceu sem enxergar no outro olho. A gente fez uma cirurgia nele combinada, removeu a catarata que também formou, porque ele tinha uma uveíte. O paciente ter uveíte, uma inflamação muito severa dentro do olho, que causou descolamento também é um fator de mau prognóstico, e mesmo assim, a gente conseguiu colar a retina do paciente, graças a Deus, restabelecemos a função visual do paciente, e ele está com a visão muito boa. Atualmente, ele é Uber, e ele consegue ter uma boa visão, e não é imprudência ele dirigir, porque a visão dele realmente está boa. Ele é um paciente um pouco difícil, eu falo para ele, calma, não vai jogar bola, não vai fazer isso, se acalma, vamos devagar, mas ele está com a visão muito boa. Ele diz, doutor, eu estou me sentindo com a visão parecida com que eu estava antes, mesmo tendo tantos fatores de mau prognóstico, como uveíte, descolamento com ruptura gigante. Muita gente já tinha falado para ele, não opera. E é o que a gente costuma dizer, meu amigo, a gente está junto nessa batalha. Se tem 1% de chance, a gente vai correr atrás desse 1% de chance. E se a gente conseguir esse 1% de chance, maravilha. Se a gente não conseguir, você tentou. Você não vai ficar o resto da sua vida dormindo e acordando pensando, será que eu devia ter tentado? Será que eu não devia ter tentado? Claro que tem casos que a gente opta por não mexer, porque realmente já passou do limite. Mas a gente está do lado do paciente, às vezes parece que não, mas a gente sente a dor que o paciente sente, a gente se preocupa com o paciente e quando a gente encara essa batalha, a gente vai junto com o paciente até o final, e esse é o nosso comprometimento que a gente tem como médico, sabe? Então, se você tem você tem esse diagnóstico de descolamento de retina, tudo, não deixe de procurar ajuda. A grande maioria das vezes, o paciente fala, doutor, melhorou. E outras vezes o paciente fala, doutor, eu não estou vendo tão bem,
mas isso me ajuda muito. Eu consigo ver o campo de visão, eu consigo ver se tem um carro vindo. Antes eu não via nada aqui nesse canto. Então, assim, se você tem descolamento de retina, procure um bom especialista em retina. Mesmo que você já tenha sido desenganado, procure novamente, que a gente tem casos de sucesso, graças a Deus. É isso aí, Lute. Eu acho que obrigado pelas palavras finais. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Acho que é uma característica nossa, né, lá da clínica, a gente realmente abraça os pacientes e a gente vai junto com eles, né? Para onde eles forem, a gente está junto e a gente fala muito isso, né? Estamos juntos, a gente está para lhe ajudar e a gente realmente acredita muito nisso, né? Tem muitos casos que a gente consegue ajudar, muitos mesmo, alguns a gente ajuda até onde o Papai do Céu dá, né? Eu sempre falo, olha, tem uma parte que a gente vai, depois eu tenho que mandar o WhatsApp lá pro cara e resolver com ele. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente está junto dos pacientes, lembrar o paciente do descolamento que é uma doença grave, né? Não é uma doença simples de resolução, que tem muitas variáveis, a gente falou de várias variáveis aqui, mas que com certeza você está junto do seu médico, poder fazer a cirurgia, ter a possibilidade de cirurgia, porque hoje no país que a gente tem, né, tem pessoas que não têm nem sequer a possibilidade de ter o acesso à cirurgia, né? A gente vive num estado que tem muito disso, né? Um estado enorme, que tem poucos locais que fazem, por exemplo, o SUS. Então, a gente acha que tem muito que agradecer, né? Ter a possibilidade de ter sido operado, ter a possibilidade de estar com o médico, ter a possibilidade de estar tendo atendimento, ter a possibilidade de estar sendo observado. Beleza? Beleza, Lute. Muito obrigado, cara. Foi show de bola. Vou tirar você rapidinho aqui para dar meus últimos recados, tá bom? Valeu, obrigado. Pessoal, muito obrigado pela live de hoje, foi bem bacana, foi bem interativa, o pessoal perguntou bastante aqui. Quem quiser ter mais perguntas, a gente tem uma comunidade no Facebook, tá? Basta se inscrever, tá no link desse vídeo aí no YouTube. Quem não tiver inscrito no canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, clica lá no sininho para receber as notificações, né? Toda semana está falando sobre doenças oculares. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi um pouco extensa, que o tema realmente é bastante polêmico. E semana que vem a gente tem uma live combinada sobre diabetes, que vai ter um endocrinologista, um pessoal da Associação de Diabetes, então não percam, vai ser imperdível. Quarta-feira que vem a gente se vê. Muito obrigado. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives toda quarta-feira às 20 horas. Até o próximo episódio.